Eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos e a gente ia para uma festa. Eu, meus pais, então assim, reuniu a família. E eu fui me arrumar com as minhas primas e tinha uma prima muito bonita. E ela era mais ou menos a minha idade, essa prima. E a gente estava lá se arrumando, ela trocou de roupa próxima a mim. A gente estava trocando de roupa. Quando ela tirou a roupa, eu dei uma olhada assim e eu senti uma coisa diferente. Parece que eu gostei daquilo. Só porque como eu era muito novinha, não, tipo, eu sei que eu gostei, mas ficou muito confuso na minha cabeça por ser muito novinha e tal. Eu não podia falar aquilo pra ninguém. Não podia contar pra minha mãe, pros meus pais, porque ninguém ia entender o que estava acontecendo. Nem eu mesmo estava entendendo. E o tempo foi se passando. Quando eu tinha 11 anos, eu tive a minha primeira namoradinha. Minha primeira namorada. A gente se conheceu na escola. Foi aquela paixão e virou amor. Paixão e amor de escola. Nós começamos a namorar e fomos morar na mesma casa, e aí todo mundo se juntou, os pais dela, os meus pais, avós, meus avós. Então assim, a gente começou a namorar, namorou um tempo, depois foi morar junto. Tipo assim, a gente era mais, tipo, novinha tal, mas era o que a gente queria, a gente começou a namorar muito nova e já tinha um pouco de maturidade, então a gente conseguiu. Então, como todo mundo, a família inteira ajudou, comprou móveis, então a gente estava tipo formando nossa casa, né? Já tinha conseguido muita coisa na nossa casa, lógico, com a ajuda de todo mundo. Ela começou a trabalhar e eu, lógico, precisava trabalhar. Então, eu cheguei para ela e falei, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Ela não aceitou. Não aceitou que eu trabalhasse. E falou assim, não, você não precisa trabalhar, você pode ficar em casa, que eu te pago. O que você quer? O que você precisa? Pode ficar aí. E o que acontecia? Ela simplesmente, todos os dias antes de sair, ela deixava o dinheiro debaixo do meu travesseiro. Pra não precisar de eu ir trabalhar. Com o tempo eu fui achando aquilo muito estranho. Chegou um momento que eu falei, não dá, eu não quero isso pra minha vida. É muito pra mim. Imagina só, eu ter que ficar, tipo assim, ficava o dia todo em casa e não trabalhava, sabe? Ela queria, tipo, me ver presa dentro de casa. Que relacionamento doentio. E eu comecei a perceber aquilo e eu não queria aquilo e eu decidi. Vou terminar. E isso, 6 anos se passaram, tá? 6 anos. E eu falei, eu vou terminar, eu não consigo. Não consigo ficar com essa pessoa desse jeito, porque não era, tipo assim, eu não queria aquilo pra mim. Eu amava demais, demais. Era uma coisa assim muito intenso. Só porque eu em casa e ela me trancando, parecendo que era um brinquedinho dela, que eu tinha que ficar ali e tal, não dava. Fui terminar com ela não aceitou, aí houve até agressão física, me agrediu, terminei. Terminei mesmo. Depois de um ano que ficamos separadas, eu conheci uma pessoa. Essa pessoa eu conheci no Tinder. Tava no Tinder e conheci essa pessoa. Pessoa super bacana. Só que ela era casada. Casada com um homem. A gente começou a conversar e foi dando certo. Ela largou do marido dela. E já tava um tempinho largado no marido dela. Eu chamei ela pra tipo, morar junto comigo. E ela aceitou, eu fui lá no marido dela, porque até então eles tinham separado, mas não tinham separado de casa. Fui lá buscar ela, o marido dela caçou maior confusão comigo, porque, né, queria caçar encrenca, um monte de coisa. Eu falei pra ele, não, eu só vim aqui buscar ela, o amor da minha vida, eu quero ela pra mim. Falei desse jeito pra ele. Então assim, ele tentou de tudo, sabe?
caçando confusão. Eu falei, não quero confusão, quero ela. Acabou que ela foi morar comigo. Então, a gente começou a construir, né? Tudo, uma pessoa excelente, maravilhosa. Então, começamos a namorar, a ter um convívio, assim. Nós temos 2 filhos, né? E nosso convívio, nosso espaço, eu amo conviver com ela. Se eu falar assim, eu amo ela como mulher, não. Eu não amo ela como mulher, assim. Eu amo ela demais, eu amo conviver com ela, eu amo a companhia dela, a gente é muito companheira, sabe? Eu amo conviver com ela, uma pessoa assim maravilhosa. Eu sou muito feliz ao lado dela. Mas amar não. Amar eu amo uma pessoa só, que foi aquela. Aquela lá que infelizmente, né, gente? Aquela que queria me trancar na gaiolinha dela. Então, amar, eu amo ela. Então, assim, a gente tá separado há mais ou menos uns 12 anos. 12 anos. E é lógico, eu não vou mentir pra vocês que eu não lembro dela, porque eu lembro. Lembro muito dela e às vezes eu fico assim, passando um filme na minha cabeça, porque querendo ou não, foi a minha primeira relação, foi meu primeiro amor, foi uma loucura, foi assim, uma paixão imensa, foi aquele primeiro contato, primeiro tudo. Então assim, foi muito maravilhoso. Então não tem como eu falar pra vocês, chegar aqui e falar, gente, eu amo a minha mulher, amo a companhia dela, amo estar com ela, amo dividir a minha vida com ela. Amar ela como mulher não, eu gosto muito dela, muito. Mas amar eu amo ela, a outra, a primeira, minha primeira. Só porque não dá, né, gente, por tudo que aconteceu. E hoje eu tô muito feliz, muito feliz. E eu deixo aí a minha história, né, para todo mundo refletir, porque assim, a gente não tem tudo que a gente quer. Às vezes a gente precisa escolher, porque não dava. Imagina só, eu vivendo, porque se eu continuasse nessa vida, porque eu, tipo, amava demais, amo demais ela, eu ia viver pra ela só, não ia viver pra mim, porque em primeiro lugar, a gente tem que viver pra gente, se amar primeiro, porque se a gente não viver pra gente, não se amar, a gente não consegue viver pro outro. Então, esse é meu recado que eu deixo pra vocês. Beijão. Oi, pessoal. E aí, o que acharam da história? Eu achei muito bacana, porque existe muita história assim, né? Eu já presenciei algumas assim. A pessoa é doente, porque pra mim isso é doença. Pensa, querer prender outra pessoa, não querer deixar a pessoa viver. Porque isso pra mim é doença mesmo. Deixar a pessoa trabalhar. Isso é muito machismo, sei lá. Isso é doença. Doença mesmo. Acho que é um medo, a insegurança, sabe? É um monte de coisa. Eu acho que se for pra viver com uma pessoa com tanto medo assim, nem vale a pena. Como que você vai ficar com uma pessoa e não vai, tipo assim, não vai ter segurança, vai ter medo, tipo, dela trabalhar? Não, gente, trabalhar é essencial, não dá. E foi muito bacana porque ela falou a questão da escolha, né? Então, assim, por mais que ela ama, a garota amava, ama, ela preferiu escolher ela. Então, tinha 2 escolhas ali. Ou a pessoa que ela amava, ou ela mesma. Ela escolheu ela. Isso eu acho muito bacana. Eu fico tão feliz quando acontece isso. Mesmo ela amando a outra pessoa, ela escolheu ela. Ou seja, ela se ama mais do que a outra pessoa. Então, eu fico muito feliz com isso, muito.
Galerinha, muito obrigada por ter assistido a história, a nossa nova história. Eu fico muito feliz de receber histórias como essa, história de vocês, contar aqui no canal. Eu tô recebendo muitas histórias, eu até peço desculpa, porque às vezes eu demoro um pouquinho para postar. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo. E continue mandando, galera. Continue mandando. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Se inscreva no canal, dê o seu like, tá bom? Para ajudar a crescer essas histórias, tá? Beijão, gente.